Já tentou montar uma bolsa com quadradinhos da vovó e quase desmanchou tudo? Calma, amiga, hoje vai dar certo. Se você já aprendeu a fazer o square no vídeo anterior, agora é hora de juntar tudo e transformar em uma bolsa linda de crochê. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo da montagem e das alças, tudo bem simples, do jeitinho que a gente gosta. Para essa bolsa, eu fiz um total de 27 quadradinhos, 14 na cor bege e 13 na cor marrom. Além dos quadradinhos, você vai precisar de barbante número 4 na cor cru, eu tô usando o fio da Euroroma, agulha de tapeceiro, agulha de crochê 3mm, tesoura, cola e marcadores. Vamos começar organizando os quadradinhos antes de unir tudo. Primeiro eu vou fazer a união ali na primeira linha horizontal, depois vou para outra linha fazendo uma costura invisível e por último vamos costurar na vertical. Eu vou utilizar um fio de outra cor, mas é só para vocês conseguirem visualizar melhor. E para fazer essa costura você vai precisar de um fio de aproximadamente 30 centímetros. Vou pegar o primeiro quadradinho da segunda fileira. Sabe aquela corrente de separação que a gente fez lá no vídeo anterior? Então eu vou inserir agulha por dentro dela, pegando ali no fio de trás. E vou no próximo ponto, por trás mesmo, e vou inserir no meio também, pegando ali a alcinha de trás. Ó como vai ficar. Então a gente vai, puxa toda a agulha, vamos deixar ali sobrando mais ou menos 5 centímetros. Vou inserir a agulha no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, para que fique bem firme. Agora, eu vou pegar o primeiro quadradinho da primeira fileira e vamos inserir a agulha no mesmo lugar que a gente inseriu no primeiro quadradinho, que é ali no ponto de separação, sabe aquela corrente que eu falei? Então, a gente vai inserir no meio, no ponto do meio, na corrente de separação. Então, insiro a agulha por dentro da correntinha e puxo todo o fio. Agora eu vou inserir a agulha no próximo ponto, pegando também só a correntinha de trás do ponto. Vou voltar no outro quadradinho e vou inserir a agulha onde a gente passou o fio para fazer a costura, sabe? No último ponto. Então, insiro lá no meio do ponto e vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás. Puxo todo o fio e vou voltar no outro quadrado, fazendo a mesma coisa. E agora é a hora que a mágica acontece. Então, vou dar um zoom para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou segurar bem firme na ponta que a gente deixou lá no início, lembra? E vou segurar o fio que eu estou conduzindo para fazer a costura. E vou puxar, pode puxar bem, até que se feche tudo e fique tudo bem invisível. Então, eu vou fazendo dessa forma até chegar no fim dessa carreira. Quando chegar lá, eu encontro vocês. Chegando aqui, eu vou inserir a agulha no ponto anterior que a gente passou o fio e vou para o próximo. Esse próximo é a correntinha do meio, então insiro a agulha, puxo e esse é o último ponto. Vou para o próximo, vou passar pelo meio e puxo a agulha. Essa técnica de costura invisível deixa a costura bem discreta e a peça mais lisa, sem nenhum relevo. Vou pegar mais 2 quadradinhos e vamos fazer a junção deles. Vamos inserir a agulha lá onde a gente fez a costura, na correntinha de separação, e vou pegar o quadradinho da segunda fileira. Vou inserir a agulha na correntinha do meio, somente pegando a alça de trás. Então, insiro a agulha, puxo o fio.
Vou inserir a agulha na correntinha do meio, pega na alça de trás novamente. Essa parte será toda assim, a gente sempre vai pegar na alcinha de trás, na correntinha do meio. Então, inseri, puxei o fio, vou pro próximo quadradinho e faço a mesma coisa. Vou, procuro lá a minha correntinha do meio, insiro a agulha pelo meio e puxo todo o fio. Aperta bem e vamos seguindo fazendo dessa forma. Chegando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira etapa. Chegando aqui, você vai repetir a mesma coisa que a gente fez na primeira etapa. Vou virar o trabalho e a história se repete. E agora vamos entrar pelo mesmo ponto que saímos e sair pelo próximo ponto. Vou fazer a mesma coisa nos outros 3 quadradinhos. Agora sigo fazendo a costura normalmente. Feito isso, agora você vai costurar a parte que sobrou, que é a parte de cima, e você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na costura anterior. E vamos precisar de 2 lados iguais. Chegou a hora de costurar a lateral da nossa bolsa. E vai ser o mesmo tipo de costura, vai ser uma costura invisível. Vamos costurar quadradinho por quadradinho e depois cortar o fio. Costurei todas as 3 laterais da minha bolsa. Agora a gente vai unir essas 3 partes. Vamos fazer essas 2 costuras aí na lateral.
E finalmente chegou o momento em que a bolsa vai se tomando forma. Agora a gente vai costurar toda a lateral da bolsa. E para fazer essa costura você vai precisar de um fio de aproximadamente 1 metro. Chegando aqui, a gente vai costurar da mesma forma que a gente costurou da última vez, que é inserir a agulha pelo mesmo lugar que a gente saiu e a gente vai inserindo a agulha pela ponta de todos os 4 quadradinhos até a gente dar a volta completa. Do lado avesso da peça, esses 2 fios que sobraram, você pode dar 2 nó bem firme para que não se solte. E toda a lateral da bolsa a gente vai costurando da mesma forma, até ficar toda completa. Finalizada a costura da bolsa, agora a gente vai virar a peça para fazer o arremate.
Com a agulha de tapeceiro, a gente vai escondendo esse resto de fio. Então, a gente vai passando entre esse relevo, sabe? A gente vai passando, fazendo zigue-zague. No fim, a gente corta. Se você quiser, você pode colocar cola também. Eu gosto de colocar cola nos meus trabalhos, eu acho que fica bem seguro. Se não, você pode só dar um nozinho ali, abrir o fio, sabe? E dar um nó que tá tudo certo. Agora vamos fazer a alça da bolsa. Dou a laçada inicial. Laço a agulha e vou fazer um ponto alto bem ali no cantinho do quadradinho. Chegando aqui, a gente vai inserir a agulha na correntinha de trás, lá naquela corrente de separação, lembra? Então, a gente vai pegar por trás, então vai dar a volta e pegar pelo outro lado, fazendo a mesma coisa. Insere, puxa, tira as duas laçadas e faz o ponto alto. Eu faço isso porque o ponto vai ficar bem no meio. E se eu colocar o ponto alto somente em uma corrente, ela vai ficar meio torta. Então, eu pego as duas alcinhas lá do ponto de separação e faço o ponto alto nelas. Vou fazer ponto alto em toda a volta até chegar aí no início. Chegando aqui, eu vou fechar a carreira no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas. Vou subir uma correntinha e vou subir mais outra. Vou pegar esse pedaço de fio que tá sobrando e vou conduzir por dentro do meu trabalho. Então, vou laçar o fio, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Novamente, vou laçar o fio, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Chegou a parte em que a gente escolhe onde será a nossa alça. A minha alça vai ser sabe aquele ponto do meio maior? Então, a gente vai contar dele. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser no quarto ponto. Então, eu insiro o marcador. Ali do outro lado da bolsa também eu vejo qual que é o lugar certo e insiro o marcador para ficar igual. Se você colocar em outro ponto, vai dar uma diferença e vai ficar torto. Aí, viro o trabalho e vejo o lado também ali, a mesma coisa, na mesma direção e coloco o marcador. Vou seguindo, fazendo ponto alto até chegar ali no marcador. Vou inserir a agulha onde está o marcador e fazer exatamente um ponto alto. Vou subir 1, 2, 3 e vou fazer um total de 95 correntinhas. Feito as 95 correntinhas, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto exatamente onde está o marcador. Então, faço um ponto alto, tiro 2 e tiro 2 e vou seguindo fazendo ponto alto até chegar do outro lado da bolsa, onde a gente colocou o marcador para subir as alças. E vou fazer 95 correntinhas novamente e fazer a mesma coisa que a gente fez agora, que é encontrar o marcador novamente e colocar um ponto alto. A gente se encontra aqui no início. Chegando aqui, a gente vai fechar a carreira na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2 correntinhas e a gente vai seguindo fazendo ponto alto em cada ponto de base.
Chegando aqui, a gente vai seguindo fazendo ponto alto, pegando somente a alcinha de trás. Então, lacei o fio, vou inserir a agulha, fazendo um ponto alto. Então, a gente vai preencher toda a correntinha em ponto alto, pegando somente a alcinha de trás. E tudo que a gente fez nessa alça, você vai fazer a mesma coisa na outra alça e a gente se encontra aqui no início. Feito isso, vou fechar a carreira com ponto baixíssimo ali na terceira correntinha. Vou subir 1 a 2 correntinhas e vou seguindo fazendo ponto alto em cada ponto de base. Então, a gente vai preencher as 2 alcinhas fazendo ponto alto, fazendo a mesma coisa que a gente fez nas carreiras anteriores. E eu vejo vocês aqui no início. Chegando aqui, a gente finaliza o trabalho dando o fio e vamos puxar todo o fio para fora. Vou pegar uma agulha de tapeceiro e a gente vai inserir a agulha no topo do segundo ponto alto. Então, inserimos a agulha e vamos inserir o fio novamente no último ponto que a gente fez por dentro, pegando somente uma alcinha. E vai ficar dessa forma. Eu gosto de fazer esse tipo de arremate porque nem parece que a gente fez um arremate ali. Com o pedaço de fio que sobrou, a gente vai escondendo esse fio com a agulha de tapeceiro entre os pontos. Vou cortar o pedaço que sobrou e adicionar um pouquinho de cola. Vou cortar também esse pedacinho que sobrou e não precisa adicionar cola. E tá pronta a nossa bolsa. Se você gostou desse tutorial, deixa seu like, se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários se você vai fazer a sua bolsa. Se você quer encomendar uma peça comigo, meu Insta é @agulha2,5 e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!